Vamos ler Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o versículo 7. Hebreus 11, 7. Diz assim: pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por um santo temor, construiu uma arca, a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Deus abençoa a tua palavra, fala conosco, ministra em nosso coração. Deus, que possamos firmemente, Senhor, guardar a convicção, a esperança, a graça da fé em nossa vida a cada dia. Abençoa a tua palavra, fala conosco, Deus querido, que possamos a cada dia amadurecer, Senhor, na tua palavra e na tua direção. É o que nós oramos no nome de Jesus. Chamados, para fazer a diferença, Então eu creio que você pode fazer a diferença, Nós podemos fazer sim a diferença em meio ao mundo, Um mundo talvez passivo ou um mundo ativo, como vemos aí muitas reações, contrárias a governos, a prefeitos e até mesmo ao presidente, reações, que de insatisfação, enfim, não vamos aqui pontuar nessa direção, Mas eu creio que eu e você podemos fazer a diferença de um modo diferente, De um modo a qual traga paz, traga alegria, traga vida, traga esperança. Eu creio que a melhor maneira de viver essa diferença em nossas vidas é fazer diferente, é ter uma ação diferente, É ter uma postura, uma atitude correta, coerente, com aquilo que você crê de princípio bíblico e princípio de Deus em nossas vidas, em nosso coração, Eu entendo assim, por exemplo, uma pessoa, ela bate no seu carro, causa um prejuízo, Aí então ela é a culpada. Mas se você toma uma reação adversa, uma reação mais brusca, mais austera, mais agressiva, você acaba perdendo a sua razão. Então nós temos que entender que para fazer a diferença, eu não posso agir da mesma forma. Eu não posso ter o mesmo comportamento na minha vida. Eu tenho que agir diferente. Eu tenho que ter uma outra atitude, uma outra linguagem, uma outra expressão, na minha vida, no meu coração. Porque são reações que nós talvez não esperávamos. Mas por fim, por uma falha ou por um impulso, por um sangue que subiu, aquele caldeirão, e já pôs para fora aquilo, aquela reação negativa, Então são coisas que a gente não sabe, talvez a consequência que pode causar. Mas eu creio que ao fazer diferente, a diferença acontece em nossas vidas, O agir do Senhor, nos leva a ter uma postura diferente, nos leva a ter um coração mais sensível, um coração mais aberto, para aprender, para amadurecer diante de inconstâncias ou diante de adversidades em nossas vidas, em nosso coração, E aqui o texto base nosso, a história, enfim, o princípio é aquilo que Noé ele estava passando por aquele momento. Por que Deus escolheu Noé? Por que Noé foi a pessoa que Deus escolheu para fazer um projeto, construir uma arca?
algo assim gigantesco, algo grande. E não era conhecedor da arte, né? Da marcenaria, da construção, da edificação. Hoje, né? Coisa que para se construir, né? Um navio, um avião, uma casa que for, né? Um puxadinho que for, né? Requer assim um conhecimento, né, da estrutura, da base, da fundação, do terreno, né, mais terra, menos terra, enfim, profundidade. Então, tudo quer que não requer um cálculo. E o que Deus nos leva assim a compreender que quando nós estamos, né, assim, caminhando ou vivendo um princípio a qual, olha só, a Bíblia, a palavra do Senhor quer nos ensinar, é porque Deus vai nos capacitar, né? Quantas experiências, testemunhos nós temos ouvido de pessoas que não sabiam ler antigamente, né? Devido a uma fragilidade, ou dificuldade de ir para a escola, né? Nos anos 50, 40, enfim. E começaram a ler e aprender a ler na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, o fazer a diferença, o ser diferente, é uma decisão que nós tomamos. Ninguém me obrigou a ser diferente. Ninguém me obrigou a não agir como um ímpio age, ou como uma pessoa que não tem Jesus age. Não. A escolha de uma mudança é a que nós definimos para nossas vidas. A linguagem que temos, o comportamento que nós temos, o compromisso que nós temos, né? A fidelidade que nós temos é o que marca a nossa vida, é o diferencial que nós temos. E assim, existem várias situações ou qualidades que você tem que eu não tenho, mas que nós buscamos fazer a diferença. Buscamos diante de um mundo de tamanha incredulidade, de tamanha incerteza, uma descrença, né? Uma falta de confiança terrível. Mas a nossa vida, nós não podemos abaixar a guarda, não podemos desistir ou parar, né? Quando nós decidimos a fazer a diferença, é porque Deus ele está e Ele quer operar, Ele quer agir em nossa vida, em nosso coração. E tudo é o quê? É um andar, né? É um andar, né? Diga com quem tu andas que eu vou dizer quem você é. Ou as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então nós vemos que diante daquela geração, né, aquele mundo que vivia, né, que estava na época de Noé, né, talvez Noé poderia muito bem dizer: todo mundo está assim, é porque só eu vou ser diferente. Porque só eu vou permanecer naquilo que a palavra, que a Bíblia, que Deus ele ensina, ou tem me ensinado, eu tenho me relacionado com Ele, porque Noé andou com Deus. No mundo totalmente bagunçado ali, zoado, né? Noé, ele caminhou com Deus, porque ele decidiu fazer a diferença. Ele decidiu realmente fazer algo diferente e não se corromper, né? E não deixar que as paixões, né? Os hábitos, os pensamentos da época, da situação do mundo entrasse na sua mente, entrasse no seu coração. Amém? Nós não podemos deixar que as coisas que procuram nos separar de Deus tomar conta de nós, porque há um plano, há um projeto, há algo de Deus a ser concluído na sua vida, alcançado através de nós. Então, quando nós tomamos a postura de resolver fazer a diferença, é porque decidimos viver uma vida com o Senhor a cada dia. Amém? Noé alcançou graça de Deus, a graça do Senhor, no mundo injusto, no mundo de imoralidade, pervertido, né? De promiscuidade, de prostituição, de imoralidade. Um homem encontrou graça. Eu creio que nós podemos fazer história, podemos mudar uma situação, mudar uma nação, mudar a nossa casa, mudar a nossa história. Porque Deus ele se move em nosso favor. Deus ele age em nossa direção. Porque nós temos a confiança daquilo que Deus
Ele pode realizar e Ele quer fazer em nossas vidas a cada dia. Então vamos começar a fazer a diferença. Vamos começar a ser diferente. Você não tem que se calar por isso, não tem que aceitar por isso, não tem que se entregar por isso, mas que a nossa manifestação de indignação seja para com Deus, para com o Senhor, para quem eu vou falar e não vai me expor, para quem eu vou falar o que eu sinto e não vai me julgar, né? O meu pensamento, né? O que eu penso, o que eu acho, mas alguém que vai confortar, que vai gerar conforto ao meu coração, que vai gerar ensinamento, que vai até mesmo me confrontar, né? Me libertar de sentimentos que procuram contaminar a minha vida, o meu coração. Então que nós comecemos a fazer a diferença dentro de casa, na nossa família. Né? A integridade de Noé, a obediência de Noé a Deus, né? A sua submissão ao Senhor é algo que gerou impacto na sua família, na sua casa. Então, dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, precisamos sim fazer a diferença. Não sermos pais, né, omissos àquilo que o diabo, que o mundo quer implantar na mente dos nossos filhos. Né? Eles terem opinião, mas sem saber o porquê da opinião. Achar que é certo, achar que é errado, sem ter um motivo. Então nós como pais, nós como filhos de Deus, precisamos fazer a diferença dentro de casa. Porque nos preocupamos tanto em ter uma influência com quem está ali ao redor, no trabalho, na rua, e não influenciar a nossa descendência, a nossa casa, a ter um princípio, a ter uma vida de temor, de conhecimento da palavra de Deus sobre a nossa vida e através da nossa vida. Noé, um homem que andou com Deus, que relacionava-se com Deus, que obedecia a Deus, que falava com Deus, que buscava o Senhor. E não porque talvez ele fosse perfeito, mas porque ele estava disposto a fazer a diferença. Porque ele estava disposto a não se alimentar de situações que pudessem corromper aquele que tinha convicção na sua vida. E assim, guardar a sua família, salvar a sua casa. Então faça a diferença, mas primeiramente na nossa família, na nossa casa, que eu, Charles Machado da Silva, faça a diferença na minha casa, na minha família, para com os meus filhos, né, que olhem para mim, né, e vejam alguém com temor ao Senhor, né, que guarde a palavra, que submeta-se à palavra, né, que entende que existe um sacerdote, um pastor sobre a minha vida, né, que ministra, que me orienta a minha vida e a minha família. Então decida a fazer a diferença, porque eu quero fazer a diferença. Eu quero realmente levar a minha família a experimentar, a alcançar a graça, o favor, a bênção de Deus sobre a vida deles a cada dia. Amém? Então procure sim fazer a diferença, mas dentro da sua família, da sua casa, né? Para com a sua esposa, para com o seu marido, para com seus filhos, para com seus pais, uma atitude, uma expressão diferente, né? Que fortaleça, que gera unidade, né? Que gere realmente a necessidade de conhecer a Deus a cada dia. Amém? Então faz diferença dentro da sua família, na sua casa, para que Deus salve, para que Deus continue a abençoar a nossa família a cada dia. Amém? E assim nós estamos o que? Guardando, consolidando as gerações futuras. A nossa descendência ela é guardada. Tomar conta hoje do nosso território, né? Do pedaço que nós temos, né? De terra, que eu digo como família, né? Guardar para uma geração futura. Guardar um legado. Qual o legado que eu tenho deixado para que eles façam a diferença amanhã? Para que eles venham casar-se e não perder o princípio bíblico de Deus.
para que eles não se casem e esqueçam de quem é Deus, do que Deus fez na vida deles, do que Deus operou na vida deles, na nossa casa. Então, um legado que eles vão levar de temor, de obediência, de crer em Deus, de confiar em Deus, e não de entrar num mundo ou num princípio humanista, né, de que é eu que sei, é eu que fui, é eu que tenho, é eu que posso. Mas e compreender que é a mão do Senhor nos fortalecendo. É verdade, você tem habilidades, eu tenho habilidades, mas eu compreendo que Deus está realmente nos moldando a cada dia para alcançar algo melhor nas nossas vidas. Porque é a presença constante de um Deus que nos completa a cada dia. Que nós sejamos, em meio a tanta escuridão, um ponto de luz, uma direção, né? Um mostrar de um caminho, né? Um mostrar de um milagre, de uma graça em nosso coração a cada dia. Porque as nossas ações, as nossas reações vão ajudar os que estão à sua volta, os que precisam de você e o que amanhã vão se lembrar de você. Olha, o meu pai, olha, a minha mãe, ele agiu assim, aconteceu isso e eu vou permanecer, vou fazer a mesma coisa. Porque é um princípio, é um legado que nós guardamos. Não podemos simplesmente deixar que uma geração seja formada pelos YouTubers, pelas postagens, mas uma geração guardada e formada pela minha vida, por aquilo que Deus tem abençoado e guardado o meu coração a cada dia. Deus, ele faz uma aliança para guardar a nossa casa, para guardar a nossa família. E é onde o que nós podemos sim descansar no Senhor e confiar nele incondicionalmente. No Salmos 37, Salmo 37, ali fala do como Deus ele cuida da nossa descendência, ele cuida do nosso amanhã, do nosso futuro. Salmo 37. Maravilha. O verso 25 diz: Eu fui jovem e estou velho, e nunca vi um justo abandonado, e nem os seus descendentes mendigando pão. Quando nós temos e decidimos realmente fazer a diferença, é porque aquilo que a palavra do Senhor nos ensina ou nos promete é o que fortalece a nossa convicção no Senhor. Né? Fui jovem, hoje sou velho, mas eu não vejo, não vou ver a minha descendência mendigar o pão. Porque Deus estará cuidando do nosso legado, do nosso futuro, das gerações futuras, daquilo que nós estamos plantando hoje em fidelidade, em honra ao Senhor a cada dia. Amém? Temos a plena certeza que estamos livres da destruição, do mal, da ruína, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas Jesus entrou na nossa vida para trazer salvação. Ele entrou em você para mudar a sua história. Jesus não entrou por um acaso. Ele não entrou como visitante, ele entrou para morar na sua casa. Ele entrou para morar em nossas vidas e não simplesmente passar por você. Né? Quando Zaqueu foi ver Jesus podia simplesmente passar direto, porque é o que Zaqueu queria, ver quem era Jesus. Mas Jesus parou ali embaixo, né? Olhou para riba e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Eu creio que hoje Deus olha para mim e para você e fala: olha, desce da árvore, me convém entrar na sua casa. Eu não quero passar, entrar por uma porta e sair. Não, eu quero entrar, quero morar na sua casa. Né? E a gente vê que quando Jesus ele entra para morar, ele muda a nossa vida. No texto de Lucas, capítulo 19, né? Se não me engano,
Diz que Jesus ele entrou na casa de Zaqueu, os homens ali, né, os doutores, os fariseus ali, né, enfim, como é que ele pode entrar na casa de um pecador? Como é que ele pode entrar na casa desse homem que roubou, que destruiu, acabou com famílias? Jesus entra na casa de Zaqueu, ali não fala o que Jesus ensinou a ele, ou se não ensinou, mas ele diz que, mestre, tudo que eu roubei, tudo que eu defraudei, tudo que eu destruí em alguém, olha, eu vou até 4 vezes mais. Eu vou restituir sobre a vida dele. Então, quando Jesus entra, é para fazer a diferença. Se ele não fez a diferença ainda na sua vida, porque ele só passou, você não convidou ele para entrar na sua casa. Mas ele passou na sua vida há 5 anos, há 10 anos atrás. Mas eu creio que hoje ele quer entrar na nossa casa e fazer uma história e guardar o nosso legado, guardar as gerações futuras, guardar aquilo que temos investido para viver da glória de Deus em nossa vida a cada dia. Amém? É um depositar de confiança no Senhor, porque Deus, Ele busca em nós essa diferença. Ele busca em nós esse olhar de que nós podemos sim fazer a diferença, de que nós podemos construir algo que vai marcar uma história, que vai marcar um legado dentro da sua família. Não estou falando do vizinho, do co-vizinho, do pós-vizinho. Não, da nossa família, da minha família. Deus nos procura. Como está lá em João, capítulo 4. João, capítulo 4, o verso 23, né? É chegado a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas eu quero focar aqui, e o Pai procura adoradores. E o Pai procura por quem deseja fazer a diferença. Buscar realmente esse poder, esse mover de Deus em nossas vidas. O texto aqui fala da mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus. Né? Que naquela hora que foi ali, a hora do meio-dia, vamos dizer assim, aquele sol escaldante, quente, porque havia uma vergonha, né? Uma prostituta, né? Já teve 4, 5 maridos, que tinha hoje nem era o seu marido, não é isso que diz a palavra? Depois pode conferir. Mas Jesus, ele foi de encontro àquela mulher para mudar a vida dela. Então é impossível Jesus não entrar na nossa vida e não mudar a nossa vida. Porque o texto fala que ela foi ministrada, recebeu o amor de Jesus e voltou para a cidade, e entrou na cidade. E ali ela falou bem alto: olha, lá fora tem um homem que contou a minha vida e hoje ele me libertou. E olha que mulher, né? Modéstia à parte, com muito respeito. Amém? Elas declaram si mesmo, né? Uma coisa assim espontânea. E chamou a atenção, e uma multidão veio atrás dela para ver quem é Jesus. Como é que de repente ali, não sei dizer em tempo, 10 minutos, 20, 30 minutos, né? Alguém volta para a cidade e traz consigo uma multidão para ver quem era Jesus. Então é impossível não ter a Jesus e não fazer a diferença. É impossível não ter Jesus no coração e não ter a sua vida transformada, querido. É impossível. Venham guerras, venham lutas, dificuldades, conflitos, né, perseguições, mas Jesus, ele está em nossa vida. Ele mora em nosso coração. Então é isso que nós precisamos entender, que o nosso amanhã ele está sendo consolidado, né, protegido, porque nós como pais, como homens, mulheres de Deus, temos feito a diferença dentro da nossa
família. Né? Eu não sou um bom pai porque meu filho faz o que ele quer, ele pode compreender, mas é porque nós precisamos sim fazer a diferença e guardar os nossos filhos no caminho do Senhor. Como está lá em Provérbios, é isso? Ensina a criança no caminho que deve andar, para que lá na frente, para que daqui a 10, 20 anos, ele não se desvie. Ensinar os princípios bíblicos, ensinar a palavra, para que amanhã o seu filho, o meu filho, não se esqueça dos princípios bíblicos de Deus na vida dele. Eu creio assim, né, um ponto particular meu, que Deus ele guardou a família de Noé para que guardasse o princípio da palavra, para que guardasse a essência de Deus e ele levasse, não só para a sua casa, mas por uma nova geração que nasceria o pós-dilúvio. Então, quando nós estamos com a nossa vida buscando e vivendo uma entrega, uma renúncia ao Senhor, é porque Deus está se movendo em nosso favor. E porque Jesus ele reina em nós para fazer a diferença em nossas vidas no nome do Senhor Jesus. E terminando, independente da situação, do movimento hoje, do que está acontecendo hoje, permaneça fiel ao Senhor. Faça a diferença, independente das circunstâncias. Que possamos colocar a nossa vida e permanecer em tudo aquilo que Deus ele está preparando para mim e para você. Algo que me chamou a atenção, uma colocação que Deus fez para Noé, no capítulo 7 de Gênesis, ele falou assim: então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim, no meio desta geração. Eu creio assim que Deus ainda esperava que aquela geração ali, uns 2, uns 20 ali, né, reconhecesse o pecado, reconhecesse o coração que se corrompeu, um coração que ficou desgastado, né, que se influenciou por outros costumes, outras culturas, né, de vida, né, de relacionamento. E de repente aconteceu isso. E Deus falou assim: olha, porque és o único justo que observo diante de mim. Talvez sendo assim até um pouquinho assim, radicalzinho assim, né? Até ali Noé construindo a arca, Deus estava de olho nele, na atitude dele. E mesmo assim ele permaneceu, né? Talvez ali passando por zombas, né? Zombando dele, tirando sarro dele, né? Porque sem ver uma gota de água, ele estava ali, construindo a arca, né? Mantendo-se firme naquilo que Deus havia dado como missão a ele. Né? A gente vê assim que, poxa vida, construindo ali a arca, edificando a arca, né? E nem um sinal, nem uma gotinha, né? Porque Deus ele não age pelas circunstâncias, ele age pelo que ele é e pela que a sua palavra é em nosso coração a cada dia, né? Então, para fazer a diferença, não imponha restrições, não imponha empecilhos, obstáculos, né? Eu creio que você e eu, nós não somos assim, né? Misericórdia, né? De colocar dificuldades em tudo, problemas em tudo, empecilho em tudo. Não sei. Né? Eu sei que a gente não é assim, né? Mas enfim, né? Temos que aprender a não colocar restrições, obstáculos, né? E dar um passo de fé, né? De confiança, de credibilidade ao Senhor. Amém? Noé tinha 600 anos, né? Aqui fala no versículo 6, né? De Gênesis capítulo 7, versículo 6, fala assim: Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Quando veio a chuva, o homem tinha 600 anos. Né? Então não ponha restrições, né? Aquilo que Deus ele
quer te desafiar a fazer. Quer que você dê um passo de fé para fazer. Né? Temos aí, né? Eu creio que as irmãs são as mais sonhadoras, né? As ousadas. E nós ali, aquele que, né, que segura, né? Ah, não sei, talvez, coisa e tal, né? Mas eu creio que essa ousadia, nós precisamos tê-la, porque nós temos um Deus que eu creio que guarda o nosso amanhã, que guarda. O medo não é a essência de Deus. O medo não é aquilo que Deus ele tem para mim e para você. Ele quer que nós busquemos essa ousadia de que Ele pode mudar, de que Ele pode restaurar no tempo certo e na hora certa em nossas vidas a cada dia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Por quê? Você e eu não somos velhos demais e nem jovens, amém? De menos, para não viver isso, né? Para não sermos surpreendidos com aquilo que podemos alcançar em nossas vidas, porque é onde Deus quer levar a mim e a você, amém? Para fazer a diferença, não é uma questão física, de um porte atlético, né? Nada disso. Fazer a diferença é estar disposto a morrer para si mesmo e nascer para uma nova vida em Cristo. Dizer não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho, isso é pela fé. Né? É pela a fé que nós temos no Senhor. É como nós lemos, né? Lá em Hebreus capítulo 11. Não é isso? Hebreus capítulo 11, o versículo 7. Não foi? Pela fé, Noé, divinamente orientado acerca daquilo que iria acontecer. E na última frase ali, por intermédio da fé. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então a vida que nós vivemos é pela fé. Então vamos andar pela fé. Não andar no racional, no lógico. É difícil? Sim, é difícil. Mas nós não estamos lançando a nossa vida, o nosso projeto, na mão de qualquer um, não. É nas mãos de Deus. É nas mãos do Senhor. Daquele que deu, que entregou, que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Então aquilo que eu entrego, o passo que eu dou, não é diante de qualquer pessoa, mas eu lanço tudo nas mãos de um Deus que sonda e nos conhece a cada dia. Amém? E é nele que nós confiamos, é em nele que nós esperamos e é ele que vai fazer a diferença em nós e através de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então não se preocupe com as capacidades, com aquilo que você tem ou que você acha que pode fazer ou não, mas que possamos decidir hoje fazer a diferença. Plantar um legado, plantar uma palavra de vida e transformação em nosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe, amém, a nossa vida nessa manhã de edificação, né? Esse café com palavra aí, amém? Que Deus venha edificar a nossa vida, porque eu quero fazer diferença, por mais que seja difícil, mas nós iremos viver isso em nossa vida a cada dia. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no coração. Amém? Coloque alguém aí que você queira que seja alcançado pela oração, oração da fé. Amém? Em nome de Jesus. Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Abençoa a nossa vida, abençoa o nosso sábado. Ó Pai, que possamos descansar e confiar no Senhor. Eu creio, Deus, que não há nada impossível para o Senhor realizar e fazer em nossa vida, Pai, em meio talvez à crise, em meio a um momento de instabilidade. Ó Deus amado, que acima de tudo a nossa confiança, a nossa entrega, a nossa esperança venha do Senhor e que a Tua paz invada o nosso coração, tome a nossa vida, Deus amado, que possamos realmente descansar no Senhor. Deus, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso presidente, cada governante, cada prefeito. Deus, toma com a Tua mão de poder.
Que a tua graça, que a tua justiça, Deus amado, venha sobre ele, Deus amado, dando a ele, Deus, discernimento, sabedoria, Pai, para dirigir a nação, o estado e cada município, Deus amado. Tu és o nosso Senhor e acima deles está tu, Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, abençoa cada médico, cada enfermeiro, que tem ali, ó Deus, cuidado de pessoas ali enfermas, doentes, infectadas, Deus amado. Deus, os guarde de todo mal, ó Deus amado, no nome de Jesus. Deus também dê sabedoria aos laboratórios que estão ali estudando, pesquisando, ó Deus, um remédio, um antiviral, enfim, ó Deus, algo para neutralizar, ó Deus, essa pandemia, Deus amado. Deus, abençoa cada equipe médica, abençoa, Deus, cada laboratório, cada cientista, Deus amado, porque a tua palavra diz que a ciência iria se multiplicar, o conhecimento viria do Senhor. E, ó Pai, nós colocamos nas tuas mãos, porque tu és o Deus do conhecimento e da sabedoria, Deus amado. Abençoa, Pai, cada família agora nessa manhã, alcança com o teu milagre, com a tua bênção, com a tua salvação, com a cura, ó Deus, sobre cada vida, Pai, sobre cada família, Deus amado, que em tudo possamos descansar no Senhor e buscar, ó Pai, a tua presença em nossa vida. É o que nós oramos no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Um ótimo dia, um ótimo sábado, em nome de Jesus. Amém. Logo mais às 18 horas temos o nosso encontro com o nosso apóstolo. Então se prepare. Amém. Uma palavra também tremenda ao seu coração. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, às 9 horas, em mais um Café com Palavra. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E compartilhe o vídeo. Amém. Leve essa palavra para um amigo, um familiar, para que ele também faça a diferença na vida dele. Amém? Um beijo no coração.